Mateus 8:23. 8:23 diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ah, Senhor, aqui está a tua palavra. O Senhor estava neste momento tão turbulento. O Senhor estava naquele barco. Senhor, aqui o apóstolo Mateus está narrando aquilo que vocês viveram, aquilo que ele viveu junto com os discípulos, juntamente com o Senhor. E eu preciso agora, Senhor, que o amado Espírito Santo faz vivificar esta palavra, para que nós possamos, ó Pai, poder caminhar nessa terra, mas, ó Senhor, segundo a tua palavra. Eu não terei palavra se não vir do teu Espírito, se não ser revelada pelo Senhor. Revela, Senhor, conforme a tua vontade. Revela, Senhor, para aqueles que estão aqui e aqueles que assistirão, estão nos assistindo, possa haver a presença do Senhor, os cuidados do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Damos liberdade, Senhor. Fundo, profundo é o teu Aleluia. doce, tão doce. Você pode dizer isso. Libera o teu coração, libera o teu coração, libera o teu coração, e permita Deus falar contigo. Doce, tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o teu amor. Aleluia. Diga de novo. Doce, tão doce, alto, Aleluia. alto, fundo, profundo é o teu amor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, irmãos? Tem glória a Deus aí? Aleluia. Libera o teu coração, para que Deus possa fazer aquilo que está no coração dele. Libera o teu coração, aleluia. Pode sentar, pode sentar. Que bênção, que bênção, que bênção poder estar aqui, louvando o nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor. Nós temos aqui uma história, e ela está sendo narrada aqui pelo Mateus, um dos apóstolos. E tem o tema de por que sois tão tímidos. Muitas coisas, elas são travadas por nós mesmos. Porque pela timidez, pela vergonha. E é interessante que o Senhor, Ele chama a atenção desses discípulos de diversas maneiras. E eu quero bater um papo com você sobre isso. E o tema é: por que sois tão tímidos? Por que sois tão tímidos? E o que é a timidez? Tímidos é o plural de tímido, o mesmo que débeis, acanhados, envergonhados, inibidos, inseguros, receosos. Débeis quer dizer fraco, sem energia, sem vigor, sem saúde, sem inteligência ou perspicácia. Sabe o que acontece? Quando o Senhor, Ele dá aquela palavra para eles que algo está faltando, mesmo Ele estando presente com eles, mesmo eles terem visto já Jesus fazer vários milagres,
Aquela tempestade que estava acontecendo naquele momento, era uma tempestade que ele estava indo a pique, e eles não sabiam como lidar com aquela tempestade. Mesmo vendo o que Jesus já tinha feito, mesmo sabendo da forma que Jesus fez, o barco está enchendo de água. E eles falam, não pode, o que é isso? Como que Jesus está conosco? E esse silêncio da parte dele, ele dormindo e nós nos afundando. Nós estamos vivendo também uma grande tempestade. Para alguns, uma tempestade que a água está entrando no barco. Para outros, a tempestade está sendo, no caso, um vento que está só balançando o barco. Para outros, a tempestade está distante. Talvez para outros, a tempestade está como uma nuvem, tamanho da mão de um homem. Eu não sei conforme está a sua tempestade, mas muitos ou todos estão diante da tempestade. E o barco está no meio dessa tempestade. No meio dessa tempestade. Nós estamos vivendo momentos difíceis, sim. Como que nós lidamos com esse momento difícil? Como que nós lidamos? Quantas pessoas nós temos visto vivendo momento de luto, momento de dor? Tem alegria no meio, tem. Mas se nós não tomarmos cuidado, nós temos vivido. Eu tenho de um tempo para cá, eu tenho vivido luto o tempo todo. E às vezes não é de familiar, mas eu tenho vivido. Hoje, eu estava falando pela manhã, estou aqui, família velando o corpo de um parente nosso, que faleceu também por essa enfermidade. A tempestade. Várias pessoas aqui. Quem aqui já teve o Covid? Quem já teve o Covid e foi curado? Olha só que bênção. Quem aqui já teve um parente com Covid e foi curado? Quem aqui já perdeu algum parente do Covid? Quem aqui já teve alguma enfermidade? Quem aqui já teve alguma enfermidade e foi curado em nome de Jesus? De 3, né? De todas as formas nós estamos inseridos em situações. De todas as formas nós estamos inseridos e nós temos visto o cuidado de Deus. Ele presente. Ele presente. Tivemos agora à tardezinha o sepultamento da dona Nair, que é a irmã da dona Hermínia. Uma mulher que há 4 anos estava acamada. E várias vezes de ir lá orar, porque ela estava sofrendo, estava só pele e osso, e orar, e ela não ia. E eu pude falar agora à tarde lá no sepultamento, de dizer que os médicos disseram, agora ela vai morrer. E às vezes ela saía e falava assim, eu não vou não. Ela falava, eu não vou não. Aí orava, tal, colocava, e ela dizia não. E ela estava definhando. E é interessante, quando a Bíblia fala que nós verbalizarmos, enquanto ela não verbalizou, a hora assim, agora eu vou embora. Foi essa semana, ela falou assim, eu vou embora. Enquanto ela não verbalizou, ela não foi. Interessante, eu estava refletindo, falando, Deus, como que o Senhor respeita? E aí você fala assim, mas e alguns que não falaram nada e foram? Irmãos, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós temos que estar preparados. E a resposta da oração da igreja para estes momentos, para esse período que nós estamos vivendo, é resposta de oração. Porque Deus, Ele quer uma igreja santificada.
Essa semana também tivemos o velório do pai do Luciano, sogro da Teresa Celes. Ele teve Covid. A mulher dele teve Covid e não faleceram pelo Covid. A filha que veio de uma cidade, veio para cá para cuidar dos pais, pegou o Covid, voltou para casa em um caixão. E ele foi curado. E essa semana, ele teve uma morte natural. E antes de morrer, ele falava: Jesus, eu quero ir, me leva Jesus. E nos braços da filha, ele cantava: no céu não entra pecado, tristeza, luta nem dor. No céu só entra lavado no sangue do Redentor. O céu faz festa, aleluia. O céu faz festa quando alguém tem saudade. Tempestade nós vamos ter o tempo todo, nós precisamos estar ligado com o céu. Eu lembro que o pai do pastor Berbel estava muito enfermo, e eu fui visitar ele. E aí eu falei: seu Janico, como é que está? Kid, eu quero ir para o céu. Ele falava para mim: eu já vi os anjos, eu vejo uma luz tremenda brilhando. Eu falei: o senhor vai, seu Janico, mas olha, eu não sei como que vai ser, mas posso falar uma coisa para o senhor? Ele falou: o quê? E ele estava debilitado. Mas eu falei assim: olha, o senhor chegar lá, fala para Jesus que tem um Kid aqui na terra. Ele olhou assim: fala que tem aqui, fala para Jesus que eu amo muito ele. Fala para ele que eu amo, que eu estou aqui me esforçando para o propósito que ele confiou na minha mão, mas diz que eu amo, que eu vou chegar lá. Às vezes nós estamos olhando tanto para as coisas, irmãos, e o diabo quer que a gente venha nos perder com as coisas terrenas. Não, porque o último inimigo que nós temos, que não tem como eu e você vencer, é a morte. Mas só que Jesus, Ele veio, Ele deixou o céu de glória, Ele veio para essa terra, Ele venceu, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte para nos dar vida eterna. Esse inimigo foi vencido para quem tem o Senhor como Jesus e Salvador da sua vida. A vida não termina aqui, eu vou morar no céu. Você vai também? Amém. Então nós precisamos começar a aprender a lidar com as tempestades da vida. Precisamos aprender. A palavra do Senhor diz que para nós termos paz, procurarmos termos paz com todos. A palavra do Senhor nos garante que a alegria do Senhor é a nossa força. E como ter isso? É no Senhor. E não é porque tudo vai bem. Não é por tudo vai bem. É interessante que Jesus, Ele fala: vamos para o lado de lá. E quem está narrando aqui é Mateus. Mateus é um dos apóstolos, que era publicano, e Jesus falou: vem, siga-me. E ele foi, seguiu. Mateus está lá, no barquinho. Mateus faz parte dessa história. E ele faz essa narrativa. Mas é interessante que essa narrativa também foi feita por Lucas. Lucas, o médico, que não era o discípulo, mas o historiador. E Lucas, que era amigo de Paulo. E ele, ao ouvir a história, e ele vai escrevendo, e você vai ver alguns detalhes que Mateus não coloca, você vê detalhes em Lucas. Mas só aqui tem mais um, João Marcos, amigo de Pedro, também escreve a mesma história e coloca alguns requintes nesta história, provavelmente daqueles que participaram, como você. Às vezes tem uma história que você conta, a esposa conta, você vai com o marido, aí o marido dá alguns detalhes.
É interessante quando alguém conta um testemunho, e quando está um testemunho, você ouve do marido, e aí você vai contar, eu quero ouvir da esposa, e a esposa tem alguns detalhes diferentes, o filho tem alguns detalhes diferentes que às vezes faltou, e é gostoso, é legal os evangelhos, porque os evangelhos vão mostrando, não é porque, ele acrescentou, porque queria brilhantar, não é Hollywood não, é a verdade, tanto é que a Bíblia, quando ela foi separada, os textos, ela foi separada como textos sagrados, então não está aqui simplesmente para poder nos agradar, não, está aqui por vida, que realmente ela é, gerando vida em mim e você. Amém? Amém. Aleluia. E eu quero ver essa narrativa com você, a narrativa de Lucas, Lucas capítulo 8. A narrativa de Lucas, a de Lucas diz assim: e aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhe: passemos para o outro lado do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago. E enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhe: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedece? Ele manda e obedece. Quem é esse? Lembre-se que os discípulos têm andado com Jesus, mas foi algo diferenciado, algo que eles se maravilharam. Aí nós vamos para Marcos capítulo 8, 35. Marcos 8, 35 diz: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos o outro lado. Passemos o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. Preste atenção. Jesus está num lado, e ele diz assim: vamos para o outro lado. A Bíblia, uns fala mar, outro lago. Os historiadores tratam estas águas como lago. Então, se é lago, então não tem ondas. Não tem onda. Ondas, ela é feita no mar. E ele diz: vamos atravessar o lago, vamos para o outro lado. E eles foram. Primeiro ponto aqui, interessante, é a obediência. Eles foram obedientes. Ele falou: vamos atravessar. E a Bíblia diz: e eles foram. Então houve a obediência. E eu quero dizer para você, querido, que às vezes nós queremos ser brindados de uma tempestade, nós queremos ser brindados de uma situação, queremos ser brindados talvez pelo dia mal que a Bíblia diz, basta cada dia o seu mal, porque nós somos obedientes. Talvez porque você deu o dízimo, eu obedeci. Por que essa situação difícil? Eu tenho sido obediente. Por que estou sendo... Esse vento bravio está vindo sobre a minha casa, o meu casamento, sobre a minha família. Por que eu estou sendo obediente? Eu tenho sido obediente. Sabe, querido, obediência não quer dizer que você está brindado de ações que venham a acontecer em você e na sua volta. Porque preste atenção, deixou a multidão e tinha mais barquinhos, tinha barcos em volta. Então essa tempestade que veio para eles, também veio para os outros. A tempestade que você pode estar vivendo, como nós estamos vivendo agora, qual seja a situação, está vindo para todos.
Agora, como que você vai lidar com essa tempestade? Como que você vai lidar com o infortúnio? Como que nós vamos lidar com isso? Você está entendendo? E diz o quê? Uma grande tempestade. E esta água vinha sobre o barco. Sabe, querido? Uma analogia. Nós estamos num grande mar. O mar é o mundo. O mar é o mundo. E você é um dos barcos, sabia? Como templo do Senhor, como templo do Espírito Santo, você também é um dos barcos. E sendo um dos barcos, eu pergunto para você, Jesus está no barco? Jesus está em você? Amém? Eu digo para você em casa, Jesus está com você. Se é um dos barcos, eu digo a sua casa também é um dos barcos no meio do grande mar. O seu casamento é um dos barcos. O seu trabalho também é um dos barcos. Aonde você estiver, faz parte dessa navegação. Agora Jesus precisa estar em todos os lugares. Jesus precisa estar no seu casamento. Jesus precisa estar primeiro na sua vida. Jesus precisa estar no seu trabalho. Jesus precisa estar aonde você estiver. Jesus está presente. E a hora que a tempestade começar, e vai vir tempestade no trabalho, tempestade no casamento, tempestade com o filho, tempestade em situações, e você precisa clamar o Senhor. Agora, como você vai clamar o Senhor? Como você vai clamar? Você vai clamar ao Senhor, porque você já tem conhecimento do que Ele pode fazer, ou você vai clamar o Senhor, como você não sabe o que fazer? As ondas vão se levantando. O que é? Essas águas que vão entrando no barco. São levantes. Pessoas que querem tirar a sua alegria. Pessoas que querem tirar a paz que um dia já foram plantadas dentro de você. E às vezes você vai ter que se esmurrar um pouquinho, se esforçar um pouco mais. Orar, se apresentar na presença do Senhor. Porque eles tinham confiança em Jesus que estava no barco. Porque eles viram já Jesus agir em várias maneiras. Se nós não praticarmos aquilo que Deus confiou em nossas mãos, nós vamos sempre achar que as águas que são lançadas sobre nós, que está sobre o barco, tem mais força do que o próprio Deus em nós. Eu louvo a Deus aqui, está aí o Cristiano e a Cleide. Passaram por momentos difíceis na vida. Casados, não conseguiam ter filhos. E quantas afrontas, né, Cleide? Quantas afrontas. Como a Bíblia diz, uma grande tempestade. E você vai ver aqui, quando no caso ele apazigua, vem uma grande bonança. Grande tempestade, grande bonança. E aí, com tantas afrontas, no tempo do Senhor, a Cleide e o Cristiano estão grávidos, estão aguardando, estão gerando. E Jesus no barco, quando Jesus está no barco, tudo vai muito bem. Pedro e Tiago, João no barquinho. Sabe, quando Deus está no barco, tudo vai bem. Mas não quer dizer que Jesus estando no barco, não vai ter tempestade. Eu quero dizer para você, querido, que você e eu, no meio da tempestade, nós precisamos estar firmes para poder dizer e para poder mostrar, Jesus é maior do que a tempestade. Preste atenção. Está narrando que tinha outros barquinhos. Outros barcos foram presenteados, porque Jesus estava no barco dos discípulos. A tempestade veio para todos, mas Jesus estava no barco dos discípulos. Presta atenção, presta atenção. Tem pessoas que serão beneficiadas
que estão à sua volta por causa de você. Entendeu? Muitas pessoas serão beneficiadas por causa de você. E você também pode ser beneficiado por causa de outras pessoas que às vezes estão mais fortes que você. Eu já fui, nós somos. É por isso que nós precisamos caminhar com pessoas que professam a mesma fé. Porque para quando, no caso, nós tivermos pessoas que não professam a mesma fé, estamos fortes para abençoá-los. Você está entendendo? Todos nos demais barcos foram abençoados. E era um grande temporal. O vento era grande. Subia as ondas por cima do barco. Enchia. E ele estava dormindo. E aqui ele coloca algo tremendo. Estava dormindo e coloca almofada, em uma almofada. E despertaram-no dizendo: mestre, mestre, não se te dá que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento. Você já parou? Você dormindo e alguém chegar em você e falar assim: fulano, está acontecendo alguma coisa. Está pegando fogo na casa, está tendo um problema X, isso, aquilo, outro. Às vezes a gente faz o quê? Você está dormindo, você acorda e às vezes você tem uma reação estranha. Às vezes você tem uma reação que talvez não condiz nem com a palavra. Despertando. E aqui Jesus está dormindo. E aí: mestre, 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 acorda, será que o Senhor não está vendo que nós estamos perecendo? O barco está cheio d'água e nós vamos perecer. Jesus desperta, calma, tranquile-se. E ele vai lá e diz: vento, cala-te, calma-te. Espera aí, ele não levantou de mau humor, ele não acordou xingando, ele não acordou apavorado, ele diz: vento, mar, cala-te, quieta-te, e o vento se aquietou. Houve uma grande bonança. A tempestade, ela vai vir. Basta cada dia o seu mal, diz a palavra. Querido, eu quero dizer para você, estamos caminhando neste mundo. Estamos vendo situações que pareciam estar tão distante e de repente está dentro de casa. Como lidar com ela? Às vezes nós vivemos e vamos vivendo a depressão, a opressão, as emoções ficam abaladas. Se eu não for para Jesus, porque mesmo em meio a situações, se a alegria do Senhor é a nossa força, nós precisamos da alegria do Senhor. Senão nada vai preencher, querido. E eu tenho feito visitas durante esses dias, e tenho ido em casas tremendas, chiques, bonitas. Mas tem pessoas depressivas, pessoas angustiadas, pessoas que não estão vivendo, pessoas que têm mulheres lindas, maridos lindos, filhos lindos e não conseguem viver, estão sofrendo, estão angustiados, estão depressivos, dependendo de remédio, pessoas que estão à porta de suicídio e que não tem problema financeiro nenhum. Agora nós que temos Jesus, que Jesus é maior do que qualquer riqueza, não é o que nós falamos? Porque às vezes nós não temos essa paz em nossos corações, porque nós não entendemos realmente quem é Jesus e que tamanho que é Jesus. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós fizemos a nossa casa aqui, com todas as emoções, com todos os sentimentos aqui. Esquecemos de como foi dito aqui, o galardoador, o presenteador que é Deus. Nós esquecemos.
Sabe por que nós esquecemos? Porque nós não estamos andando de passo a passo na fé. Nós não estamos. Nós esquecemos rapidamente. Melhorou algo, nós abrimos a guarda. Não, tem que ser constante. E nessa constância, querido, nós precisamos, nessa constância, é ter equilíbrio. Equilíbrio. E como isso? O que a Bíblia diz? Ser prudente como a serpente, simples como a pomba. Às vezes astutos, às vezes a questão astúcia e prudência, que às vezes um texto fala prudência, astúcia, e simples como a pomba. O que é isso? Equilíbrio. E às vezes falta em nós equilíbrio. Tem coisas à nossa volta que pessoas estão como terra fértil, mas às vezes nós estamos tão distantes, irmãos. Jesus está em você, então você vai ser luz para aquela pessoa. Mas é fácil a gente colocar na mente: eu não vou mexer nessa área porque vai ter retaliação. Se está endemoniado, eu vou ter retaliação. Se o problema é na área financeira, eu não vou mexer porque vai vir problema financeiro. Irmãos, a área que você mexer, a área que você for trabalhar, o diabo vai procurar mexer na tua vida naquela área. Vai procurar mexer na sua vida. Mas só que você não pode deixar de trabalhar naquela área, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Amém, irmãos? A Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. A natureza humana deixa de lado. Às vezes nós queremos o quê? Enfrentar a natureza humana e fugir do diabo. O diabo não se foge, você tem que encarar ele, porque a vitória é garantida. Mas só que quando você vai com a natureza, você vai errar. Por quê? Porque a natureza foge dela. Sabe por que você tem que fugir? A natureza humana, das ações humanas. Você é uma nova criatura. Porque você é o noivo. Somos noivo. Somos a igreja como igreja noiva de Cristo. E Cristo vai vir buscar a sua noiva. E ninguém quer casar com uma noiva corrupta. Ninguém quer casar com uma noiva que ela tem compromissos com vários noivos, com vários homens, ou com noivo com várias mulheres. Não. O Senhor vem buscar uma igreja santificada. Amém, irmãos? Você está entendendo? Então, quando Jesus está no barco, então eu preciso ter a certeza, Ele está aqui. Veio a afronta, Ele está aqui. Então, calma aí que eu vou falar com Ele. Calma aí que eu vou falar com Ele. Nós não podemos deixar passar isso, irmãos, em vão. Nós falamos. Agora aqui, é interessante que os discípulos, eles vão até Jesus e dizem: mestre, está dormindo, você está em silêncio, você não faz nada. Aquele era o momento dos alunos. Ele estava dando oportunidade para que os alunos já colocassem em prática aquilo que eles viram. O estar com Jesus o tempo todo é colocar em prática aquilo que você já aprendeu. Você já aprendeu, põe em prática. Ele está com você. Mas você vai pôr em prática em nome de Jesus. Não é na sua força, não é na minha força. E diz: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Algumas coisas nós encaramos, outras coisas a gente fica tímido, avergonhados. Ficamos envergonhados. Parece que faltou brilho, faltou alegria. Queridos, essa história está sendo dita que nesse barco tinha homens que estão acostumados com o mar bravio.
tem pescadores. Não é nós não, é eu e você não. É homens que estão acostumados com o vento, com o mar que balança. Jesus quer ensiná-los a ter a dependência do Senhor. Nós estamos no lucro, sabe por quê? Porque nós temos uma palavra que já foi explicada como vencer. Então nós temos em nós o Espírito Santo e o manual de vencimento. É que nós às vezes estamos na preguiça e não colocamos na prática o manual da qual nós aprendemos. Sabe, querido? Muitas vezes nós fazemos as coisas para mostrar para as pessoas. Um dos erros, que às vezes até em nome de Deus, eu vou fazer para que eu possa ser melhor do que fulano. É um dos erros. Você quer a sua família, que a sua família realmente vai bem para a glória de Deus, ou porque você quer mostrar para as pessoas que a sua família é melhor? Porque tantas pessoas levantaram tantas coisas falsas, falaram mentiras sobre você, aí você fala assim, não, você vai ver só, você vai ver, fulano vai ver, porque eu vou melhorar. Aí a gente pega, está com um problema financeiro, não, eu vou melhorar, eu vou comprar um carro, vou comprar uma casa, e vou mostrar para ele, eu vou mostrar para fulano que levantou falso contra mim, que Deus é comigo, que Deus... Não, querido, provavelmente não vai dar certo, porque você quer fazer para poder mostrar para as pessoas. É para a glória de Deus. Se Ele está comigo, é para a glória dEle. Amém? E como pode ser isso? Você fala, pastor, o que você está falando? Vê João 11:40. João 11:40. Eu vou falar para você da especialidade, a especialidade de Jesus, que era expulsar demônios, que era ressuscitar mortos, que era, no caso, salvar pessoas. Mas existe uma situação, e nessa situação aqui, eu aprendo algo tremendo, que diz assim, João 11:40, disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, que era Lázaro. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro sai para fora. Alguns dizem que Lázaro saiu para fora, que ressuscitou no quarto dia, porque era amigo de Jesus. Não, Jesus não ressuscitou Lázaro porque era amigo dele. Jesus não foi ali para mostrar uma amizade que ele tinha com Maria, Marta e Lázaro. Não, Jesus foi ali, depois de Lázaro ter morrido, já está morto 4 dias. Jesus foi ali, sabe por quê? Porque era para a manifestação da glória de Deus. Às vezes nós queremos fazer as coisas para mostrar para as pessoas, então não vai dar certo. Agora, quando nós fizermos coisas que é para a glória de Deus, para Deus ser glorificado, querido, a iminência de dar certo é muito grande, porque Ele vai ser glorificado. Às vezes nós queremos que o ministério nosso dê certo. Nós queremos que aquilo que nós estamos administrando venha dar certo. Para mostrar para as pessoas. Eu quero mostrar para fulano. Não deu certo. Irmãos, nós já fizemos um monte de coisa e muitas coisas não deram certo. Nós já fizemos jantar, já fizemos festa, já fizemos café, já fizemos show, já fizemos eventos. E algumas coisas deram certo, outras não deram certo. Por quê? Porque na autoavaliação queríamos fazer para poder mostrar para as pessoas. Queremos mostrar para a igreja X, para a igreja ciclana, para fulano, não vai dar certo. E também nas pequenas coisas. Se você acha que você precisa casar, se você acha que o teu casamento, você acha que a vida é porque você precisa tampar a boca de alguém, não vai dar certo. Mas se eu entendo que é para a glória de Deus, a Bíblia diz,
É bom que o homem não viva só. Então eu quero uma mulher para caminhar comigo. Eu quero um homem para caminhar comigo. Para a glória de Deus. Tudo aquilo que a gente faz, às vezes até colocando, nós falamos aqui, Deus deu uma promessa para Abraão. Sara quis ajudar Abraão. O que aconteceu? Deu errado. Tudo que nós vamos fazer, que não for para a glória de Deus, e às vezes, irmãos, para que serve esse microfone? Para que serve esse microfone? Para falar. É para potencializar a minha voz. Eu estou com o microfone. Está potencializando a minha voz. Eu tiro o microfone. Não ficou ruim para você ouvir aí? Ficou ruim. Eu ponho o microfone. Potencializou a minha voz para você. Está potencializando. Este microfone, ele vai potencializar a minha voz. Então, qual é o propósito desse microfone? Ele é para falar. Tem que ligar no amplificador e ele vai falar. Vai potencializar a minha voz. Mas, só que eu estou com um problema. Eu estou com um problema que eu estou fazendo um suco e nesse suco, eu coloquei açúcar e não tem como mexer. E aí eu preciso de uma colher, mas só que eu não tenho colher nenhuma. E o que eu vou fazer? Eu preciso mexer, porque eu quero tomar esse suco agora. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o microfone e vou colocar aqui dentro. Eu sei o preço dele, não posso pôr aqui, né? Então, o que acontece? Se eu mexer esse açúcar, esse suco, com esse microfone, vai mexer o açúcar? Vai? Vai mexer? Vai mexer o açúcar. Eu vou tomar o suco que eu mexi. Mas o microfone, ele é para esse propósito? Mas não deu certo? Deu certo, mas só que eu perdi o propósito do microfone. E o que eu vou ter que fazer com o microfone? Jogar fora. Sabe o que acontece? Às vezes, queridos, nós fazemos algo que dá certo, mas fora do propósito. E o que vai acontecer? Depois nós não queremos desfrutar de jogar fora. Nós não queremos desfrutar daquilo que foi amargo causado por nós. Então você tem um propósito, o propósito da adoração ao Senhor, de servir ao Senhor. As coisas vão dar certo quando você faz para a glória do Senhor. Então ele está ensinando os discípulos. Por que ele está ensinando? Porque aquilo era novo para os discípulos. Por que era novo? Era novo por quê? Era novo por quê? Era novo porque os discípulos ficaram maravilhados. Ele repreendeu o próximo versículo. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedece? Sabe o que acontece? A hora que o vento para, a hora que o mar apazigua, sabe o que acontece? Aí, Tiago olha para Mateus, fala: rapaz, que é isso? Quem é este homem? Aí eles olham para Pedro: quem é este homem? Aí eles olham, olha para um, olha para outro: quem é esse homem? O que esse homem acabou de fazer? Eles ficaram maravilhados. Então, era uma ação de Jesus que eles não tinham experimentado ainda. Que maravilha! Como que esse homem fez isso? Quem é ele que até o vento e o mar lhe obedecem? Por que sois tímidos na fé? Preste atenção nos 3 evangelhos. Por que temeis? O de Mateus diz: por que temeis, homens de pouca fé? Então existe fé. O de Lucas: onde está a vossa fé? Existe fé, mas ele pergunta: onde está? Traz ela para fora. Em Marcos diz: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé?
Ele sabe que existe um pouco de fé ali dentro. Tiago, capítulo 2, verso 26. Diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Sem fé é impossível agradar a Deus, como foi dito aqui. Você quer agradar a Deus? Você precisa, eu preciso, nós precisamos exercitar a fé. Muitos dizem, Deus não quer ser agradado, Ele quer ser agradado sim. E como podemos agradar? Através da fé. E eu vou fechando em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Olha só. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Então, querido, é pela fé que nós vamos alcançar testemunho. Em uma visita essa semana, conversando com uma pessoa, eu falei assim, sabe o que acontece? Nós estamos acostumados, às vezes, de ouvir testemunhos que o camarada era ex-bandido, era ex-homossexual, era ex-mulherengo, era tudo que não presta, o cara era ex... Então aí todo mundo vibra. Eu falei, sabe o que acontece? Às vezes a gente vai se sentindo tão pequeno, e muitos que é nascido na igreja falam assim, eu não tenho testemunho nenhum para dizer. Falou, é verdade, é o meu sentimento. Parece que eu não tenho nada para dizer, não tenho nada para contar. Eu falei, rapaz, o maior testemunho. Eu falei assim, eu tenho um testemunho, eu não matei, não roubei, eu não fiz várias coisas, casei, mas sabe qual é o meu testemunho? Eu casei virgem, purão, para casar virgem aos 21 anos, é sacrifício, cara, não é fácil não. Não é, irmão? Mas só que às vezes porque é facinho, né? Não. Irmão, para não roubar, eu tenho que sacrificar a minha carne também, você não tem que fazer isso. Às vezes você está numa situação difícil, você precisa de algo, filho está chorando, filho está sofrendo, filho está doente, e você precisa, no caso às vezes, comprar remédio para o filho, você precisa dar para comer, e você fala, eu não vou roubar, eu não vou mexer naquilo que não é meu. Isso não é testemunho? Porque eu preciso fazer algo errado para dizer que o testemunho é bom? Não, é um sacrifício que eu tenho que esmurrar na minha carne. Passa uma mulher, eu tenho que esmurrar na minha carne porque eu tenho a minha lá em casa. Isso não é sacrifício? Isso não é testemunho? O dinheiro que eu tenho que fazer escolha. Ou eu pago a luz, ou eu como doce que eu tenho vontade de comer. Não, eu tenho que pagar a luz e passar vontade de comer o doce. Ou eu tenho que orar e falar, Deus, eu tenho vontade de comer aquele doce. Quantas vezes eu tinha vontade de tomar leite condensado e eu não tinha dinheiro, e eu orava e eu ganhava leite condensado. Até isso Deus dava para mim. Você tem a sua experiência. Conta. Não, a gente precisa. Não, querido. Está dizendo assim. Está contando aqui, porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Sabe, Jesus, tem um ditado que diz assim, nada se cria, tudo se copia. Já ouviu isso? Nada se cria, tudo se copia. Deus não copiou nada. Deus não copiou nada. Deus fez, criou. Criou. Sabe qual é a luta do diabo, a raiva do diabo? Que Deus, ele sonhou com você. Ele pensou em você. Ele criou você. Ele criou o seu DNA. Não tem ninguém repetido com você. Você sabia que a sua voz, ela pode ter imitação, mas a sua voz não tem ninguém que possa reproduzir algo igualzinho. Pode ser semelhante, mas igual, você não faz.
Não faz. Os homens querem clonar o outro ser humano e não conseguem fazer igual. Porque saiu da mente do Senhor. Você acha que Deus, Ele não, se Ele te criou, Ele te fez, você acha que Ele não vai cuidar de você e dos seus? E diz, verso 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Testemunho que até depois de morto, nós estamos falando dele. Sabe, é interessante isso aqui. É interessante que Abel, ele oferece um sacrifício, ele dá uma oferta para o Senhor. E eu quero dizer para você, querido, toda vez que você fizer algo, que você, sem fé é impossível agradar a Deus, que você agradar a Deus pela fé, preste atenção, a probabilidade de você levantar, trazer olhares errados, gordo, como se diz, né? Olho gordo, olhares ao contrário, é muito grande. Abel levanta um altar e leva um sacrifício. Caim, as suas atitudes foram erradas na oferta da forma que ele deu. Ele quis fazer o quê? Ele matou o irmão. Presta atenção. Agradar a Deus vai trazer-lhe olhares ruins. Agradar a Deus vai ter sacrifício ao contrário. Agradar a Deus vai ter olhares de derrota que querem que você dê errado. Mas o seguinte, você vai agradar a quem quer que você dê errado ou você vai agradar a Deus? Então Abel, quando ele lança a oferta para agradar a Deus. Então diz, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício. Não foi a questão da quantidade, é que aquele que ele deu, ele deu com amor, ele deu com carinho, ele deu com compaixão, ele deu entregando-se a sua própria vida. Não foi a questão de dar por inteiro. O que ele deu dizendo, eu amo, é a minha vida. O que ele deu não é questão da quantidade, ele deu a qualidade. Ele se entregou. Por isso que Caim, quando deu, ele deu o resto. Ele não deu qualidade. Provavelmente pode ter dado a quantidade. Fé. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus, antes dele ser transladado. Então ele é o que? Agradou a Deus. Às vezes nós queremos primeiro a ação do milagre, às vezes nós queremos primeiro a transformação do que agradar a Deus. Então pela fé Enoque, antes de ser transladado, ele agradou a Deus. Então agrada a Deus. A fé sem obra é o quê? Ela é morta. Então, querido, para nós falarmos desses homens aqui, falarmos dessas mulheres, é porque colocaram em evidência a sua fé. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário, como foi dito aqui no dízimo, que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, temeu e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão ouviu Deus, Deus falou, Abraão, sai da sua casa, sai da sua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Não foi fácil para Abraão chegar até a terra prometida, muitos infortúnios, muitas tempestades, muitos mar bravios vieram até Abraão, mas Abraão pela fé chegou à terra prometida. Creu, é crer no Senhor Jesus.
Encerrando, eu digo pela fé. Eu gosto muito da passagem que você pode ler em Hebreus 11 e dar continuidade, que diz sobre Raabe, a meretriz pela fé. Ela acreditou que aqueles homens que estavam ali na sua terra eram homens de Deus e estavam falando a verdade. E por ela acreditar pela fé, ela foi salva. Preste atenção, querido. Às vezes nós julgamos pela capa as pessoas. O conteúdo, lá dentro do coração, você não sabe. Nós precisamos de equilíbrio, querido. Você e eu, nós precisamos de equilíbrio. Ser prudente como a serpente e simples como a pomba é equilíbrio. Nós precisamos orar, irmãos. Nós precisamos também cuidar das pessoas. Nós precisamos também dar os passos. Eu tenho dito para você, eu quero ser o melhor pai. Então o que eu vou ter eu tenho que fazer o quê? Um investimento com os meus filhos. Eu quero ser o melhor marido. Eu vou ter que fazer investimento com a minha esposa. Eu quero ser o melhor amigo. Eu quero ser o melhor filho. Tenho a minha mãe viva ainda. Eu visitava a minha mãe. Ia de vez em quando, ia lá. Às vezes dava 15 dias, às vezes dava mais. Eu estou ocupado. A gente ajuda, tem justificativa. E eu falei, eu preciso mudar isso. E comecei a ir na casa da minha mãe todo sábado à tarde, tomar um café, eu e a Cláudia, e às vezes as crianças vão junto, tomar café. E primeiro comecei eu levar as coisas. Daqui a pouco ela começou, ela fazer o bolinho de chuva, fazer o bolinho de fubá, fazer o bolinho doce, fazer isso, fazer aquilo outro. E aí o que acontece? Opa, começou a somar, começou tal. Aí chegou sábado, ela falou assim, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Os meus sábados era tão triste, agora estão tão alegres tendo vocês todo sábado em casa. Eu falei, opa, já tem um testemunho aqui do que eu estou fazendo. Então eu preciso cuidar. Cara, você está lindo demais, hein? Gostei, bacana te ver aí. Sabe o que acontece? Eu preciso me esforçar, me esmurrar. Eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso cuidar do meu relacionamento. Eu resolvi. Eu estava ficando travado, dores no corpo, eu falei assim, eu preciso exercitar, só o exercício que eu estou fazendo diário de manhã não dá, eu preciso fazer um pouco mais. Aí eu falei assim, eu preciso de uma bicicleta, deu um jeitinho, eu juntei, comprei a bicicleta e comecei a andar, vai aqui, vai ali, tal. Quinta-feira, fomos para Avenca, 55 quilômetros, no sábado fiz 86 quilômetros. Estava difícil para mim, eu falei, eu preciso de parceiro, vai um não dá, outro está cansado, tal. Eu falei, eu preciso de alguém que tenha a mesma, começa a ter paixão por aquilo, porque vai andar. Aí eu falei, Tiagão, cadê o Tiagão? Tiagão, vamos para Avencas? Vamos, pastor. Aí fomos 17 pessoas, tudo bem. O pessoal falou assim, não, eu preciso melhorar a minha saúde, eu preciso melhorar a saúde. Uma pessoa que estava com 115 quilos, falou assim, pastor, eu estou com 75 quilos. Eu fiz a cirurgia e agora eu preciso, no caso, melhorar. Eu preciso de saúde. Sabe o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você o seguinte, se nós queremos viver pela fé, nós precisamos também cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa amizade, cuidar da nossa fé. Então, começar o quê? Equilíbrio. Então, eu passei a equilibrar. Então, eu preciso de orar. Então, não dá para mim cuidar da minha saúde sem oração. Então, eu preciso ter um momento da oração. Então, nós temos terça-feira oração, tem oração às madrugadas, tenho terça-feira de manhã. Você quer orar comigo terça-feira de manhã? Estou aqui às 7h30 da manhã e à noite às 20 horas. Estamos orando, então eu tenho que orar, então vamos orar. Eu tenho que cuidar, eu tenho que fazer isso. Mas o que? Eu tenho que ter equilíbrio. Nós precisamos de equilíbrio. Sabe por quê? Porque aonde que o diabo está trabalhando? Está trabalhando aqui, ó. Ele quer trabalhar na mente, ele quer trabalhar nas suas emoções, ele quer trabalhar na sua vida física, na sua vida espiritual, para destruir você, para desequilibrar. E uma pessoa desequilibrada, ninguém quer ficar perto dela. Quem quer ficar perto de alguém desequilibrado?
E esta é a função do diabo nesses dias. Então, se Jesus está na sua vida, Jesus está no seu trabalho, Jesus está no seu condomínio, Jesus está no seu casamento, então, se porventura você não está conseguindo ter força, você vai lá e fala para Jesus: Jesus, o silêncio está grande, o Senhor está muito quieto e eu não aguento mais. E você vai clamar: Jesus, tenha misericórdia de mim. E você vai poder ver a bonança. Porque a tempestade vai parar, e não há tempestade que dura para sempre. Aleluia. Amém, irmãos?